A paz do Senhor, povo de Deus, Deus abençoe a sua vida. Esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcos André e estamos aqui para mais um vídeo da nossa pré-aula, né? A nossa aula, o nosso vídeo de apoio para a aula da Escola Bíblica Dominical. E aqui o vídeo é para a aula da revista da editora Betel, a revista de adultos da editora Betel, que está iniciando um novo trimestre, né? E aqui esse novo trimestre tem como tema Sermão do Monte, amém? Então esse é o tema do novo trimestre, tá? E vamos aí para esse vídeo aí da primeira aula, né? Essa aula abençoada, cujo tema da aula é o Sermão da Montanha e sua essência, tá? Então nessa aula nós vamos ver aqui qual é um pouco aqui da essência do Sermão da Montanha, né? Prometo aí, tem alguns assuntos interessantes aqui já nessa primeira aula, e todo trimestre é muito bom, né? Já que o Sermão do Monte é um sermão que ele passa o caráter do reino de Deus, né? Ele passa o que é o reino de Deus de verdade. Você quer saber o que é reino de Deus? Então medita no Sermão do Monte, tá bom? E aí você vai ver o que você tem que fazer para você ser um cidadão do reino de Deus. Vamos aí ao nosso vídeo. Peço a você que não deixe de dar o like aí nesse vídeo, né? Compartilha o vídeo, deixa um comentário pra gente aí, nos ajuda a plataforma aí a divulgar também esse vídeo pela rede, tá? Vamos aí, nossa introdução, né? Então aqui o tema é o Sermão da Montanha e sua essência, tá? A verdade prática, o texto é de Deuteronômio 32:1. A verdade prática diz assim: o Sermão da Montanha é considerado como a mais pura e sublime expressão da moralidade já conhecida pela humanidade. Tá? Esse sermão aí, ele é o cerne da mensagem de Jesus. E a gente sabe que Jesus ele é aquele que dividiu a história do mundo, né? Ele divide a história do mundo em antes e depois dele. Você vê como que foi importante a vinda de Cristo. Vamos lá. A introdução, tá? Nessa introdução aqui, eu já faço um destaque para a seguinte parte que diz assim, ó: o Sermão da Montanha retrata a qualidade de vida do homem que está em comunhão com Deus. Deve produzir diariamente. Sobre isso aqui, eu até escrevo o seguinte, né? O sermão é um manual de conduta, tá? Do homem de Deus. É como ele deve agir, né? Se comportar no reino de Deus, para todas as ações, né? Tudo que os momentos da vida, situações que você passa na sua vida. O Sermão do Monte, ele nos dá a orientação para você reagir diante de cada situação. Os momentos de necessidade, os momentos de afronta, ele vai nos dar esses instrumentos, tá bom? O Sermão do Monte, ele dá essas orientações, ele passa o caráter do reino de Deus, como se comportar no reino de Deus, amém? Lembro também os irmãos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link para essa lição que está lá no nosso blog, lá no Clube da Teologia, tá? E também o link para o subsídio que eu produzo, que eu coloco lá no blog. Eu peço uma cooperação dos irmãos lá, né, para adquirir o nosso subsídio. É uma bênção de Deus, tá bom? Você com certeza vai gostar muito do material. Continuando, e aí o primeiro tópico, né, ele diz assim, o tema, conhecendo o Sermão da Montanha. Vamos aí nesse tópico, e o primeiro subtópico é 1.1, é o caráter do sermão. Bom, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: é afirmado implicitamente aqui a necessidade de uma escolha, porque não se pode estar de acordo com ambos. O que Jesus apresenta aqui é a forma de viver de quem se diz, né, cristão. Tá? Então, o caráter do Sermão do Monte, ele é um caráter de contraste. Né? Ele passa um contraste entre a vida mundana e a vida com Deus. Tá? Ele vai apresentar dessa forma, está implícito, né, no sermão. Tá? Então, apesar de estar implícito, essa mensagem ela é clara, é uma mensagem clara para nós, que é necessário a gente fazer uma escolha.
Então, quando você estuda o Sermão do Monte, você vai vendo desde já que você tem ali duas opções, embora não esteja escrito dessa forma. Mas você vê que ali você tem duas opções. Ou você segue o padrão do mundo, ou você segue o padrão do reino de Deus, apresentado no Sermão do Monte. Porque não tem a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem a ver uma coisa com a outra, as coisas do mundo com as coisas de Deus ali. No Sermão do Monte não casa, não bate. Né? Muitos irmãos hoje tentam agregar, né, um pouco do secularismo nas igrejas para fazer, né, divulgar mais o evangelho, e aí acaba se perdendo, no evangelho de Cristo, acaba se perdendo aí a essência, né? E alguns ministérios perderam um pouco a essência por conta disso. Continuando então, vamos para o próximo subtópico, que é 1.2, e o título desse subtópico é o conteúdo do sermão. Então aqui vai falar do conteúdo do sermão. Aqui tem como... Eu separei aqui. Separei a parte que diz assim, ó. Mateus destaca 3 capítulos para descrever as palavras significantes proferidas por Jesus do alto do monte, o monte das bem-aventuranças. Bom, e aqui é o seguinte, como o Sermão do Monte foi escrito aproximadamente há 20 anos depois de ser proferido por Jesus, provavelmente não foi registrado todas as palavras. Os irmãos, né, sabem que o Sermão do Monte está no livro de Mateus, e o livro de Mateus só foi escrito ali, lá para o ano 50 da era cristã. Então, se ele foi escrito 20 anos depois dele ter sido proferido, lá para o ano 30, então provavelmente não se pegou todas as palavras que Jesus falou. Tá? Por quê? Porque aquelas palavras elas ficaram conhecidas, né? Ali na época de Jesus, aí depois com a igreja, e elas foram sendo divulgadas. Então só lá para o ano 50 da era cristã é que Mateus vai registrar todas essas palavras. Mas provavelmente alguma coisa se perde ali. Com certeza, pela direção do Espírito Santo, a gente entende que o mais importante que era para ser dito ficou registrado. Né? E aí eu no meu comentário lá no nosso blog, eu até falei assim, porque todo pregador gostaria de ter seu sermão lembrado 20 anos depois. Imagine a qualidade de uma pregação lembrada 20 anos depois de proferida. Para você ver como que foi boa essa mensagem. E a gente tem hoje, fazendo um contraste com algumas situações que a gente vê hoje, né? Alguns irmãos às vezes pregam, a mensagem, todo mundo fala que o culto foi bom, mas a mensagem é esquecida imediatamente após acabar o culto. Porque, obviamente, não tinha uma profundidade, né, que fizesse com que os irmãos lembrassem dessa mensagem. Infelizmente, isso acontece. Né? Bom, continuando então, 1.3, o tema desse subtópico é o local do sermão. Aqui eu quero fazer um destaque para esse comentário aqui do comentarista. Por que uma montanha? Porque ela tem um significado muito importante para os seus ouvintes. O comentarista apresenta aqui que Jesus provavelmente fez um paralelo, né, com as mensagens que foram passadas lá no Antigo Testamento, a lei de Moisés, por exemplo, que foi passada no Monte Sinai, e aí por isso Jesus escolhe uma montanha para proferir o seu sermão. Mas isso aqui é uma especulação, né, do comentarista, porque nenhum lugar na Bíblia afirma que foi por causa disso que Jesus escolhe um monte. Era um monte que ficava ali nas margens do Mar da Galileia, e ele não é muito íngreme, né? Mas eles afirmam, né, esse comentarista, por exemplo, da revista Betel, faz essa afirmação, apesar de ser uma afirmação, uma conjectura dele, né? Apesar de ser isso, é muito coerente o que ele fala aqui, né? Traça um paralelo aí entre a mensagem, o local da mensagem do Antigo Testamento com essa do Novo Testamento, já que o Sermão do Monte aí tem um paralelo também com os 10 mandamentos lá do Antigo Testamento. Né? Então a gente vai ver, na verdade, aqui o seguinte,
apesar de ser coerente também, apesar disso tudo, a gente entende que Jesus ele passa a gente entende que o Senhor Jesus ele passa a sua mensagem ali e escolhe um monte por ficar mais fácil para falar com o povo, por ficar, alguns teólogos até falaram que era como se fosse um anfiteatro natural, né? Isso aí eu coloco lá também no nosso comentário. Por isso Jesus escolheu ali que dá para bastante pessoas ali, né? Mais de 1000 pessoas ouvir o sermão que ele estava passando ali. Continuando então, o próximo tópico é o sermão em relação à vida prática. Muito interessante isso daqui. E esse primeiro subtópico aí, 2.1, o título desse subtópico é A Conduta dos Cidadãos do Reino. Então aqui vai falar de prática, vida prática no reino de Deus. Porque o evangelho, na verdade, ele é isso. O evangelho é prática. Ele é muito melhor praticado do que ensinado, do que falado. A gente ensina um pouquinho, mas a vida toda do ouvinte, do que aprendeu, a vida toda ele vai praticar isso que é ensinado. Isso é que é importante. Continuando então, vamos aqui nesse subtópico, a conduta dos cidadãos do reino, e eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó: é importante notar que as bem-aventuranças descritas no Sermão da Montanha não são uma série de regulamentos que alguém deve obedecer para se tornar um cristão. São uma descrição de como um seguidor de Cristo deve viver. Então, esse sermão, se ele fosse regulamentos para você obedecer, para conseguir conquistar o reino de Deus, se ele fosse dessa forma, seria mais uma outra forma da lei. Não seria o Evangelho da Graça. Seria mais uma forma da lei do Antigo Testamento. Na verdade, esse aqui, apesar dele ter um caráter de lei, por quê? Porque o Senhor Jesus ele manda ali, dá ordens para a gente fazer. Ele fala como se deve agir. Apesar de ter esse caráter, ele não deve ser visto como um manual, assim como digo, uma lista de artigos de uma lei. Não deve ser visto dessa forma, porque na verdade ele vai ser as ações naturais de um coração convertido. Então, todo o sermão, quando você pegar, você vai ver a necessidade da pessoa cuidar do que está dentro do coração, transformar o seu interior primeiro, e aí sim praticar, fazer as práticas do reino de Deus na sua vida, no seu exterior. A lei abrange um caráter estereótipo, e o Sermão do Monte é, né, no interior do ser humano, aonde ele trabalha. É muito interessante isso daqui, é a forma da gente ver o Sermão do Monte. A gente tem que ver ele desse jeito, tá? Nesse mesmo subtópico, eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó: para realçar a diferença que este arrependimento traz, ele ensinou as qualidades fundamentais do caráter cristão, onde seus seguidores devem viver uma vida diferente, tanto daqueles que estão ao seu redor quanto do crente nominal. Tá? Então aqui ele mostrando a diferença que nós temos que fazer em relação ao secular, né? Ao mundo. E aqui também ele faz um destaque para um chamado crente nominal. O que é o crente nominal que eu quero passar aqui para os irmãos agora? O crente nominal é aquele que tem o seu nome numa relação nominal, por isso é chamado de crente nominal. É o que se diz crente. É aquele que tem o nome na lista da igreja como membro, né? Alguns tomam ceia e tudo, né? Só que ele, na verdade, não tem o seu interior. O seu interior não se sabe se é transformado. Ou seja, todos nós somos crentes nominais, mas não podemos ser somente nominais. Nós temos que ter o nosso nome em duas relações. Isso eu não coloquei no meu blog lá, não. Não coloquei no meu subsídio, não. Mas eu estou falando aqui para você. Teu nome tem que estar em duas relações. Primeiro, na relação de membros de uma igreja, se assim houver possibilidade, né? E na relação, na lista que está no céu, tá bom? Ali no livro da vida, o teu nome tem que estar lá. Tem como não meu nome estar naquela relação lá no céu e não estar numa relação aqui na igreja? Existe a possibilidade, por exemplo,
se você não conseguiu ainda, se você se converteu e ainda não faz parte de nenhuma igreja. Aí, teu nome já está no livro da vida, mas você ainda não se afiliou a nenhuma igreja. Tá? Então, existem situações, tá bom? Mas a ideia aqui é ensinar o que é o crente nominal. Então, você não deve ser um crente apenas nominal. Você não deve ser um cristão apenas de nome, né? De cristão, e não ter um interior transformado. É esse ensinamento aqui, tá bom? Continuando, então, vamos para o 2.2, e o tema desse subtópico é a essência contida nas entrelinhas do sermão. Bom, aqui é o seguinte, no primeiro aqui, nesse destaque que eu faço, é esse aqui, ó. Vendo a multidão que o seguia, Jesus sobe ao monte e seus discípulos se aproximam. Aqui é só, como já dito anteriormente, esse monte era um monte ali ao pé do mar da Galileia, de frente para a cidade de Cafarnaum. Então esse monte ele não é muito íngreme, mas ele dava uma facilidade. E ali é o seguinte, a gente vai ver que Jesus sempre procurava os lugares amplos para falar ao povo. Tá? Há uma ocasião em que ele pega um barquinho e vai para o mar, né? Afasta um pouco da praia, e ali ele fala para o povo. E aí, uma coisa que Jesus sabia e que muitos na época provavelmente não sabiam, né? Não era desenvolvida essa teoria, de que a velocidade do som na superfície da água é maior. Então, o que é falado, ele chega mais nítido e tem menos perda no caminho até o ouvinte. Então, como Jesus ele fala de um barquinho para os que estão na praia, chega bem aos ouvidos de todos ali, sem precisar de um aparelho de som para poder falar. Né? Então a gente vai ver que Jesus ele tinha esse know-how, ele conhecia essas coisas. Obviamente, né? O Filho de Deus, aquele que criou o mundo, então ele com certeza tinha todo esse conhecimento de física, sem nem sequer ter cursado nenhuma universidade de física. Né? Então você vai ver que conhecendo esses detalhes fica muito interessante a vida de Cristo ali, a sua pregação. Continuando então, aí eu separo também nesse subtópico essa parte que diz assim: o termo grego registrado por Mateus como abriu a boca abrange dois sentidos especiais. É usado como prefácio de alguma declaração particularmente sobre solene ou importante, uma declaração de peso. Bom, e aqui é o seguinte, né? Eu quero deixar um esclarecimento para os irmãos alunos, professores, é que o Evangelho de Mateus foi escrito em hebraico, né? Mas existem alguns manuscritos em grego. Então, quando pega do manuscrito em grego, ele aparece, abriu a sua boca. Mas quando pega do manuscrito em hebraico, não tem essa expressão, abriu a sua boca, só tem a expressão falava ensinando, tá? Ali no Mateus 5:2. Então aí dá uma diferença. Então a gente vai entender que o João Ferreira de Almeida, quando traduz, ele pega do manuscrito grego, tá bom? Mas o original, o mais antigo, é o manuscrito em hebraico, foi como foi registrado por Mateus. Continuando então, 2.3, cadê? Aqui, 2.3, o primeiro, esse subtópico 2.3 tem como título o combate à falsa moralidade. E aqui nesse primeiro destaque, eu quero fazer esse primeiro destaque, separa essa parte que diz assim, ó, neste trecho do Sermão do Monte, Cristo se revela como o cumpridor da lei. Aqui, Mateus 5,17, quando ele fala que eu vim para cumprir. Aqui é o seguinte, irmão, é bom a gente lembrar que quando fala cumpridor da lei, não quer dizer necessariamente que Jesus cumpria à risca a lei. A gente sabe muito bem que Jesus não guardava o sábado como eles pensavam, né? Então, quando Jesus fala que ele veio para cumprir, não quer dizer que ele veio ser cumpridor da lei necessariamente. Quer dizer que ele é o cumprimento da lei. O que a lei prometeu é Jesus. Então ele é quem cumpre o que está escrito na lei. Tá? Ele veio para sacrifício, né, pela humanidade. Ele veio para conduzir a humanidade até Deus.
Então ele é o cumprimento da lei. Foi isso que ele quis dizer quando ele fala assim, eu vi cumprir, né? Não abirrogar, eu vi cumprir, né? Então quando ele fala isso, é porque ele é o cumprimento da lei. Alguns teólogos até falam o complemento da lei também, né? Porque ele dá a interpretação correta, né, da lei para nós hoje. É também muito interessante essa visão aí, essa interpretação. Bom, falando em interpretação, vamos aqui continuar nesse subtópico. E aqui tem essa parte que diz assim, ó. Logo em seguida ele passa a alertar quanto a uma abrangência maior e mais profunda da lei do que a interpretação tradicional segundo os fariseus. Então Jesus ele passa uma visão mais profunda da lei, diferente daquela interpretação que os fariseus faziam. Então a gente vai ver aqui o seguinte, o que é interpretação? A gente tem que entender isso, né? O que é interpretação? A interpretação é você entender o que o escritor daquele texto queria dizer quando escreveu aquele texto. Aí sim você vai estar interpretando. Se você só lê o que está escrito, se ele escreveu literalmente ali o que tem que ser feito, tá? Aí tudo bem, você entendeu literalmente, não houve uma necessidade de uma grande interpretação. Mas, muitas vezes, devido ao tempo que foi escrito, quando ele escreve falando alguma coisa, devido ao tempo, a expressão que era usada na época, os costumes, a cultura e tudo mais, a gente não tem o correto entendimento do que ele quis dizer quando ele escreveu certas coisas, tá? E aí há necessidade de uma interpretação. Você buscar entender o que o autor daquele texto quis dizer quando ele falou tal coisa, tá bom? E aí Jesus ele traz uma interpretação. Por quê? A dele é a melhor do que a dos fariseus. E aí é óbvio, né? Se você é professor de escola dominical, faça essa pergunta para a classe. E a resposta é tão óbvia, né? Tão clara como a água. A interpretação de Jesus é melhor porque ele é o autor, né, da lei. Então ele é o conhecedor do que foi passado. E aí ele entende o que Deus queria dizer quando falou, por exemplo, não matarás. E Jesus, no Sermão do Monte, ele explica, né, o que Deus quis dizer. Ele quis dizer que a gente deve buscar não prejudicar o nosso irmão com palavras, com atitudes, com ações. Então esse é o significado de não matarás para Deus ali. Tá? Então ele vai passar, como não adulterarás, por exemplo, aí ele vai passar vários significados que os fariseus não entendiam. Ninguém na época entendia. E Jesus, né, o Sermão do Monte, ele vai ser uma grande novidade para a época, né? É muito interessante isso daí. Vamos continuar aí no tópico 3. O tema desse tópico é a natureza do reino de Deus. E aí no primeiro subtópico, 3.1, o título é Um Novo Sistema de Valores. Tá? Lembrando mais uma vez para você, não deixa de dar o seu like aí no nosso vídeo, irmão. Não esqueça, deixa um comentário aí pra gente, vamos interagir. Tá? O objetivo aqui é essa plataforma, a plataforma do YouTube, colocar para frente aí o vídeo. O objetivo é ajudar o canal a crescer. Amém? Bom, então aqui tem 3.1, o título é Um Novo Sistema de Valores. Eu separo aqui essa parte que diz assim, ó. A abertura do sermão soa familiar para muitos. Todavia, a ideia de Jesus acerca das bênçãos é totalmente diferente do que muitos de nós imaginamos. Tá? Isso aqui é o seguinte, o Sermão do Monte traz a promessa de bênçãos espirituais para serem recebidas no reino, né, de Deus, tanto no porvir, né, mais no porvir do que agora. Então isso acaba sendo uma desilusão para muita gente. Ele tem um sistema de valores diferente do que muita gente entende como bênção. Tá? Então, o que a gente vê? Como que a gente vê muitos pregando o evangelho hoje? Eles fazem uma oferta de bênção para o povo. Até a pregação sobre dízimo, eles passam como um sistema de trocas, né? Você entrega o dízimo e você vai receber de volta em dobro e tudo mais, né? Bênção financeira e tudo mais. Então, o sistema de bênção
O entendimento de bênção que as pessoas têm no reino de Deus, têm no mundo, o entendimento de bênção cristã, bênção da parte de Deus, é materialista. É como se Deus tivesse que nos abençoar somente com recurso financeiro, casa, porta de emprego e tudo mais. Só que no reino de Deus esses valores são diferentes. As bênçãos, se você pegar o Sermão do Monte, você vai ver que as bênçãos que são colocadas ali são bênçãos espirituais, bênçãos para o porvir, né? Amém? Aqui a gente vai ver que os valores do reino de Deus é diferente dos valores mundanos, tá? Diferente dos valores dos crentes nominais, que são somente nominais, né? Continuando aí, aqui eu separo essa parte que diz assim, ó: Jesus nos oferece uma nova vara de medir, um novo par de lentes, um novo sistema de valores ao revelar o reino dos céus, tá? Então aqui a gente vai ver que a ideia do Sermão do Monte é mudar a visão da pessoa, mudar a visão do servo de Cristo. Uma forma de você ver o Evangelho, quando você estuda profundamente o Sermão do Monte e busca praticar o que está sendo falado ali, a tua forma de ver o Evangelho ela vai ser outra. Não vai ser igual àquela ali. Você vai ter uma nova visão do reino de Cristo, tá? Visão de coisas como orar pelos seus inimigos, como oferecer a outra face. Claro que é uma hipérbole usada por Jesus aí, né? Mas ela te dá um entendimento completamente diferente do que é vida cristã, tá? Não é a pessoa te bateu, você bate de volta, não é bem assim. No reino de Deus é outra forma de ver, tá? Então se a pessoa te fez um mal, você não pode já de imediato fazer um mal contra a pessoa, replicar o mal contra a pessoa, nem passar adiante para outro. Você tem que responder aquele mal com bem. Então aí você vai ver que o Sermão do Monte ele passa uma diferença da visão que muitas pessoas têm. Continuando então, no 3.2, 3.2 tem aí como título uma nova harmonia produzida pelo Espírito Santo. Quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó, representam um crescimento espiritual contínuo que determina e destaca os elementos chaves da maturidade espiritual, pelos quais podemos examinar nosso progresso. Tá? Então aqui eu faço um destaque para essa parte aqui, porque tem uma explicação interessante. Ele fala, ó, esses elementos chaves da maturidade espiritual são as ordenanças contidas no Sermão do Monte. Então quais são os elementos chaves pelos quais eu consigo medir o meu crescimento, né, a minha vida espiritual, que o comentarista está colocando? Os elementos chaves que ele está colocando aqui são essas ordenanças que estão no Sermão do Monte. Esses são os elementos chave, tá? Por quê? Como é que é isso? Como é que eu meço a minha vida, a minha maturidade, o meu crescimento espiritual por isso, dessa forma? Você vai vendo se você consegue cumprir, ou está conseguindo cumprir, ou está melhorando no cumprimento do que Jesus ensina nesse sermão, então você está crescendo espiritualmente. É uma forma de você se medir. Isso é tão interessante que muitos cristãos, eles chegam a um certo ponto da caminhada e eles olham para trás e falam assim, antigamente eu não agia dessa forma. Se fosse hoje, se fosse como se acontecesse naquela época que aconteceu agora, eu ia ter outra atitude. Porque a pessoa identificou que ela mudou nessa caminhada. E essa mudança não foi da noite para o dia. Essa mudança foi em anos, né? Em anos de evangelho a pessoa foi modificando. Então o Sermão do Monte ele nos dá uma ferramenta para você medir isso daí. Você vê se você consegue cumprir o que está escrito nesse sermão. Né? Orar pelos seus inimigos, tá? O não matarás, o não adulterarás. Você consegue cumprir daquele jeito ali? Olhar para uma pessoa sem olhar cobiçoso? Você consegue? Então o Sermão do Monte está te dando as ferramentas para você, os elementos chaves para você medir o seu crescimento espiritual. Tá bom? Que maravilha, né, irmãos? Então, continuando então, no subtópico 3.3, o último subtópico, tem como tema Jesus, o exemplo do modelo da vida cristã. Eu quero fazer o destaque aqui para essa parte que diz assim, ó,
devemos ver este sermão como o modelo da vida cristã, realista, mas ideal. Apesar do Sermão da Montanha nos dar o ideal do discipulado, essa meta se apresenta dentro de uma compreensão realista da vida humana diária, que será transformada pela participação na vida da nova aliança. Tá? Bom, aqui ele passa que a realidade ela é sempre bem diferente do que está no imaginário das pessoas. Tá? Então o Sermão do Monte ele passa a realidade do reino de Deus. Então a gente vai ver que ele é um sermão realista. Ele passa o que é o reino de Deus. Ele mostra que é luta, ele mostra que não é fácil. É conquistado à força. A gente vê que muitas pessoas vão pensar assim, que basta ter o nome numa relação de membros que já adquiriu a salvação. Outros vai pensar que basta fazer milagres e estou bem com Deus. Não é bem assim. O Sermão do Monte ele vai passar que a conquista do reino de Deus não é fácil. Existe uma caminhada longa, difícil, árdua. Então o Sermão do Monte ele é realista. E apesar desse realismo, ele é a mais pura essência da verdade cristã do Evangelho. Se você quer saber se você é crente de verdade, leia o Sermão do Monte, tente praticar. Você não estou conseguindo, mas você está no caminho. Não está conseguindo porque você é ser humano. Tá? E aí você vai seguindo e aí você vai ver a transformação do seu interior que Jesus vai fazer. Amém? Isso é uma bênção de Deus muito grande para nós. Vamos fechar aqui, né, na nossa conclusão. Essa conclusão diz assim, né, eu separo essa parte que diz: o Sermão da Montanha nos ensina que ainda existem muitas outras bênçãos nos esperando para dar boas-vindas. Aqui é o seguinte, a maioria das bênçãos, né, eu quero comentar de novo e fechar, que a maioria das bênçãos relatada é para o reino de Deus, tanto para a nossa vida agora, claro, mas principalmente para o porvir, né, para a vida com Deus, depois do arrebatamento ali, porque aquele que seguiu o Sermão do Monte, aquele que seguiu os ensinamentos de Jesus, ele com certeza vai alcançar a salvação, vai ser bem-aventurado, porque vai herdar a terra prometida. Amém? Deus abençoe a sua vida, tá? Graças a Deus por isso, obrigado por ter ficado até aqui conosco. Não deixe de dar o seu like aí no vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito, tá bom? Uma boa aula para você, você que é professor, faça aí a sua revisão, não deixe de fazer, elabore perguntas para os alunos, vai ser uma bênção de Deus. Um bom trimestre, uma boa aula para você, em nome de Jesus.